Salve, salve, internautas! Olá, tudo bem, minha gente amiga? Vamos ter mais uma aula de geometria plana e nessa aula a gente vai estudar algumas relações métricas na circunferência. Essas relações métricas, elas são importantes demais dentro do estudo da geometria, principalmente, minha gente amiga, você que está estudando geometria plana. Vamos estudar de uma maneira fácil e essa aula vai ser bastante útil para você, eu tenho certeza, certo? Bons estudos, minha turminha linda! Então, turminha, no estudo da circunferência, a gente vai ver algumas relações métricas na circunferência. Turminha, essas relações métricas eu vou abordar utilizando algumas propriedades. Vamos ver a primeira propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte: propriedade da tangente. Então, a gente pode pensar aí nesse título para essa propriedade, certo? Toda tangente a uma circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Dai, minha filha, não entendi como é isso. Crianças, a gente tem aí, ó, uma circunferência, tá vendo? Se eu traçar, por exemplo, uma reta, ó, tangente, tá vendo? Aí a gente tem uma reta tangente. Isso porque essa reta tá tocando a circunferência em apenas um único ponto. Ponto P, único ponto aí. Agora, turminha, vamos imaginar, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? O centro dessa circunferência. Se eu pegar, por exemplo, o raio e esticar o raio ali no ponto de tangência, então a gente tem aí o raio da circunferência, você pode ter convicção que essa reta tangente e o raio também, eles são perpendiculares entre si. Ou seja, o ângulo formado ali, ó, é um ângulo de 90 graus. Que legal, né, gente? Então agora a gente vai fazer um exemplo que vai abordar a propriedade que a gente acabou de ver. E olha o que diz aí. As circunferências da figura abaixo são tangentes entre si e tangentes à reta R nos pontos A e B. Então a gente tem aí duas circunferências, minha gente amiga, tangentes externamente, certo? E essas duas circunferências, elas são tangentes, essa reta R que está ali, ó, são tangentes no ponto A, certo? Que está ali, e no ponto B, que está ali. Então, continuando, diz o seguinte: se os raios medem 8 centímetros e 2 centímetros, determine a medida do segmento AB. Determine a medida do segmento AB. Então, turminha, a pergunta é o comprimento, certo? Desse segmento AB, ó. Eu vou chamar esse segmento aí, vou chamar de comprimento X. Esse é o nome do comprimento. E foi dito também que os raios, eles medem 8 e 2. Então, eu posso dizer o seguinte: se aqui a gente tem, ó, o centro da circunferência maior, tá vendo? E ali a gente tem o centro da circunferência menor. Se a gente unir aí, ó, unir esses dois centros aí, minha gente amiga, ó, tá vendo? Se a gente tem um raio da circunferência maior, como diz ali, vale 8, e ali está o raio da circunferência menor, que foi dito que 2 centímetros é o seu comprimento, ok? Agora, turminha linda, pensa o seguinte: se o raio da circunferência menor é 2, você concorda que aquele comprimento ali também vale 2? Ah, concorda, legal, vocês são demais, gente. Agora, ó, por esse ponto ali, ó, a gente vai traçar uma reta paralela. Ó, reta paralela, tá vendo? Mas paralela à reta R existente ali. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pensar um pouco. Se a gente tem ali, ó,
esse comprimento valendo 2, tá vendo ali? Olha só, turminha, o raio eu coloquei formando 90 graus ali, ó. Tá vendo? No ponto de tangência. Então, a gente viu aí na propriedade. Da mesma forma, minha gente amiga, se eu trouxer, por exemplo, o raio aqui no ponto de tangência, novamente, a gente vai ter o ângulo de 90 graus, que é a propriedade que a gente acabou de ver, cara. Muito lindo isso. Então, se esse comprimento ali mede 2, esse comprimento aqui, ó, ele também, claro, mede 2. Também vai medir 2. Aí todo mundo concorda. Agora, se o raio da circunferência maior ali, ó, ele mede 8 e a gente tem 2 nesse comprimento aqui embaixo, você concorda comigo, minha gente amiga, que esse comprimento que tá ali em cima, ele mede 6? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 6 ali, certo? Claro que se essa reta ali, ó, ela é paralela à reta R, e aqui nós temos 90 graus, ali a gente também vai ter um ângulo de 90 graus, ok? Então, o que é que vai acontecer? A gente tem um triângulo ali, um triângulo, gente, sendo formado. E esse triângulo ali, você vai ter certeza que esse triângulo ali, minha gente amiga, é um triângulo retângulo. E esse cateto que a gente tem ali, ó, tá vendo? Ali embaixo, ele é exatamente o mesmo comprimento do X que a gente quer descobrir nesta questão maravilhosa. A gente tem essa situação ali, ó, certo? 90 graus. Ali a gente tem quanto? O X, muito bem. E esse cateto vale quanto? Ele mede quanto? 6, muito bem, mede 6, certo? E a hipotenusa, aquela hipotenusa ali, mede 8 mais 2. Ou seja, a hipotenusa ali mede 10 centímetros, tá certo? Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras e ficará desta maneira. 10 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado, mais x ao quadrado. Turminha, desenvolvendo essa continha, a gente vai ter o x, certo? Ao quadrado sendo igual a 10 ao quadrado, que é 100, 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, certo? Passa o 36 lá para o lado esquerdo, a gente vai ficar com menos o 36, ou seja, o x ao quadrado é igual a 100 menos 36, certo? 64. Então, minha gente amiga, o x vai ser a raiz quadrada de 64. E a raiz quadrada de 64 é 8. A raiz positiva, a gente só vai ficar com a raiz positiva, que é comprimento. Então, 8 centímetros, que é aí a pergunta da questão. Resposta, 8 centímetros. Muito legal. Essa aí, minha gente amiga, foi a primeira propriedade que a gente fez aí o exercício, que o exercício é fundamental, né? Para conhecer aí a propriedade de uma forma mais ampla. E aí a gente conheceu a propriedade e chegou na resposta que a questão pediu, certo? E agora a gente vai ver a segunda propriedade das relações métricas. Então, vem neném. E aí a gente vai usar a segunda propriedade que diz o seguinte, presta atenção. Propriedade da secante. Olha o que diz. Um segmento de reta que une o centro e o ponto médio de uma corda é perpendicular a essa corda. Daí como funciona essa propriedade? Olha, em primeiro lugar, a gente vai imaginar uma reta secante. Aí, ó, certo? Essa reta secante, minha gente amiga, essa reta secante, ela tem uma parte interna, a circunferência, que é a corda, que está aí, ó, se referindo, tá vendo? A corda. Lembra da corda? A corda! Agora, preste atenção. Um segmento de reta que une o centro ao ponto médio de uma corda
Então, a gente vai pegar o seguinte. Vamos ter aí mais ou menos, ó, tá vendo? O centro da circunferência, certo? E aí, a gente vai imaginar aqui assim, ó, gente, o ponto médio dessa corda, ok? Se a gente pegar, por exemplo, o raio e unir aí, ó, tá vendo? Eu unindo com o ponto médio da corda. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Esse raio ali, ó, ele é perpendicular a essa corda. Ou seja, se a gente puxar o raio aqui, ó, no ponto médio da corda, o ângulo formado ali, ó, é o ângulo de 90 graus. Tá? Tudo bem, gente? Pois é. Então, turminha, você pode pensar essa propriedade até de uma outra perspectiva também, por que não? Só é dar uma observada aqui, ó. Se a gente pegar o raio, tá vendo? E colocar o raio perpendicularmente ali na corda, formando um ângulo de 90 graus, você pode ter certeza absoluta que essa corda ali ficará dividida em dois segmentos que possuem o mesmo comprimento. Aí, como você está vendo, o mesmo comprimento. Agora, a gente vai fazer um exemplo em relação a essa propriedade, certo? Diz o seguinte, em uma circunferência de 13 centímetros de raio, uma corda de 24 centímetros, ó, corda, 24 centímetros a corda, e a circunferência, 13 centímetros de raio. Então, uma corda de 24 centímetros de comprimento está a que distância do centro dessa circunferência? Gente, a gente vai imaginar primeiro uma corda, certo? Mais ou menos aí uma corda. A gente vai ter aí, ó, aqui assim mais ou menos, ó, vamos ter o centro da circunferência. A pergunta é a seguinte: a corda está a que distância do centro da circunferência? Então a pergunta, meu povo amigo, é esse comprimento aí, minha gente, esse comprimento. Quanto é que mede o X, ok? Turminha, distância de reta, ou seja, segmento de reta também ao ponto, você vai sempre considerar formando 90 graus, formando 90 graus. A gente não pode fazer distância de uma reta ao ponto assim, ó. Essa aqui é a distância, não. A distância é sempre a menor em relação ao ponto. Então, olha só, turminha, o que vai acontecer aí? A gente trouxe o raio. Então, a gente pode pensar que o raio continua para cá, vai até ali, certo? A gente trouxe também um raio perpendicularmente em relação à corda. Então, o que vai acontecer? Acontece o seguinte, a corda ficou dividida em dois segmentos de mesmo comprimento. Isso porque o ângulo formado aí, turminha, é de 90 graus, ok? Como a corda possui um comprimento aí de 24 centímetros, o que é que vai acontecer? A gente fica, então, com 12 centímetros para o lado esquerdo e os outros 12 centímetros para o lado direito, certo? Tudo bem até aí? Agora, perceba, uma informação importante que eu não abordei aqui ainda. Foi o quê? Foi o raio da circunferência. Foi dito que o raio ali, ó, mede 13 centímetros. Turminha, olha só onde é que você pode colocar o raio. O raio é a distância do centro até a borda da circunferência. Então isso ali é raio. E esse comprimento foi dito que mede 13. Pois é. Então observe, minha gente amiga, repare que a gente tem aí um triângulo, certo? E esse triângulo que a gente tem aí é um triângulo retângulo. Então, a gente pode simplesmente montar o teorema de Pitágoras, não é mesmo? Então, a gente vai montar, olha, a hipotenusa é 13. Ou seja, 13 ao quadrado.
Isso aqui é igual a 12 ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é um x, elevado a quanto? Muito bem, o x elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aí 169, certo? É igual a 12 ao quadrado, 144, mais o x ao quadrado. Turminha, passa esse 144 lá para o lado esquerdo, ele passa trocando o sinal. Então, a gente vai ter aí o x ao quadrado é igual a 169 menos o 144, a gente vai ficar com 25. E o x, então, será a raiz quadrada de 25. Então, a gente vai pegar apenas a raiz positiva, a gente tem o resultado 5 centímetros. Beleza? Então, o x vale 5 centímetros, ou seja, a distância da corda até o centro, essa distância aí mede 5 centímetros, tá bom? Turminha, bem clássico aí esse exercício, essa questão que aborda essa propriedade. É importante que você perceba ali, ó, que a distância da reta até o centro, essa distância aí, minha gente amiga, sempre vai formar um ângulo de 90 graus. A distância entre reta e ponto, você vai unir a reta e o ponto ali, formando sempre 90 graus, como tá aparecendo aí, ó, tá vendo? E a propriedade diz que quando a gente tiver 90 graus ali, a corda ficará dividida em 2 segmentos de mesmo comprimento. Outra coisa, turminha, coloque o raio ali, esticando, ó, naquele cantinho, para formar um triângulo retângulo e resolver pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Então, que tal mais uma propriedade sobre relações métricas? Vamos à terceira propriedade. Olha só o que a propriedade diz. Segmentos tangentes. Olha, turminha, se de um ponto P conduzirmos o segmento PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência, com A e B na circunferência, então temos PA equivalente a PB. Uau, não entendi nada, Daizinha! Gente, amiga, meu amor, preste atenção. Se o de um ponto P, vamos colocar o ponto P colocado, conduzir aí, ó, esse segmento PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência. Então, a gente vai conduzir aí, ó, tá vendo? 2 segmentos tangentes, um por baixo e aí outro por cima. Engraçado. PA e PB, certo? Ambos tangentes, com A e B na circunferência. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Vamos colocar aqui assim, ó, o ponto A, certo? E a gente vai colocar ali o ponto de tangência, o ponto B, de barata. A gente tem aí 2 segmentos, um segmento PA e o outro segmento PB. Ali é B, pelo amor de Deus, ó, ali embaixo, certo? Turminha, a gente tem aí esses 2 segmentos sendo congruentes, ou seja, mesmo comprimento. Então, essa aí é a propriedade, né? E a gente pode dizer que o comprimento que vai de P até A, esse comprimento aí, minha gente amiga, é o mesmo que o comprimento que vai de P até B de boa, certo? Então, turminha, em relação a uma circunferência, a gente sempre pode colocar um ponto P externo e traçarmos a partir desse ponto P 2 retas tangentes à circunferência. Turminha, esses 2 segmentos formados aí, que são tangentes à circunferência, de acordo com a propriedade, esses 2 segmentos possuem o mesmo comprimento, a mesma medida, certo?
são congruentes, ok? Que tal um exemplo para abordar esta propriedade maravilhosa? Na figura abaixo, PA é igual a 12 centímetros. PA, distância desse P, ó, até esse A, vale quanto? Essa distância, 12 centímetros, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui um pontilhado, ó, coloca um pontilhado e um pontilhado também ali, ó, certo? E tá sendo dito que essa distância aí, minha gente amiga, esse comprimento que vai daqui aí, ó, até aqui, ó, tá vendo? Esse comprimento mede 12 centímetros. Tem um cara de gente aqui assistindo a aula. Bem, como a gente tem aí um ponto P externo, desse ponto P externo, a gente vai traçar aí duas retas tangentes. Então, a distância do P até esse B aí, ó, tá vendo? De acordo com a propriedade, essa distância aí, ela também, certo? Vale quanto? Vale 12 centímetros. Parabéns. Então, a gente coloca aí 12 centímetros. Show de bola. Agora, olha o que diz a questão. Determine o perímetro do triângulo PDE. P, D de Dai, E. Então, ele quer saber, gente, o comprimento do perímetro. Ou seja, a soma de todos os lados desse triângulo que está ali, certo? Agora, observe esse ponto D que está ali, ó. O que é que vai acontecer? Desse ponto D, minha turminha, a gente vai traçar ali uma tangente pelo lado direito e uma tangente por cima da circunferência. O que acontece? Acontece o seguinte, que esse comprimento ali, ó, que vai desse ponto D até o ponto A, acaba sendo o mesmo comprimento que vai do ponto D até o ponto que está ali, ó. Tá vendo? Pois é. Ou seja, se eu disser que esse comprimento ali, ele mede A, você pode ter certeza absoluta que aquele comprimento que está ali, ó, ele também mede A, certo? De acordo com a propriedade que a gente acabou de ver, ok? Agora, olha só, o mesmo raciocínio, ó. Se eu tenho ali, minha gente amiga, ó, presta atenção, é um ponto tangente e o ponto E é um ponto externo à circunferência. Então, minha gente amiga, esse comprimento ali, ó, você concorda que é o mesmo que aquele comprimento que está lá? Ou seja, se eu disser que esse comprimento é um certo comprimento B, esse comprimento ali, gente, também ele mede OB. Bateu! Agora, turminha, preste atenção. Se o comprimento total ali, ó, de P até A, ele mede 12 centímetros de P até A, e esse comprimento ali, ele mede A, quanto é que mede a distância de P até D? Ou seja, esse pedacinho ali é o todo, que é o 12, né? O 12 menos o A que tá ali, menos o A. Então, ali a gente vai ter quanto? O 12 menos o A, certo? Agora, a mesma ideia aqui embaixo. Se esse comprimento ali, ó, ele mede 12 centímetros, se a gente tem esse comprimento ali medindo um certo valor B, então a gente pode ter certeza absoluta que esse comprimento que está ali, ó, será o 12, que é o todo, menos essa parte, que é o B. Ou seja, 12 menos o B, certo? Agora, turminha, a gente quer saber o perímetro desse triângulo que está ali, gente. Na geometria, minha gente amiga, perímetro a gente representa por 2P. Onde o P representa o semiperímetro, que nada mais é do que a metade do perímetro. Por isso que 2 vezes o semiperímetro é o perímetro inteiro da figura, certo? Então, o perímetro ali, ó, eu vou representar por P maiúsculo, mas o correto seria 2P, P minúsculo.
o perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, 12 menos o A, vamos colocar ali 12 menos o A, 12 menos o A, somado com esse lado ali, ó, que é o A mais o B, certo? Somado com o A mais o B. E por último, somado com esse lado aqui de baixo, ó, ou seja, 12 menos o B, somado com 12 menos o B, de boa. Então, esse perímetro ali, pessoal, ó, presta atenção como é que vai ficar. A gente tem ali, ó, menos A com mais A, cancela. Ali, ó, menos B com mais B, cancela também. Então, o perímetro será 12 mais o 12, ou seja, o perímetro será 24. 12 mais 12, 24. E a unidade é centímetro, a gente não pode esquecer, tá bom? Agora, a gente vai à quarta e última propriedade, que diz respeito às relações métricas em uma circunferência. Então, bora. Olha o que diz, ó. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, pessoal, um quadrilátero, certo? Quadrilátero está dizendo que ele é circunscrito a uma circunferência. E continua dizendo o seguinte: a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Turminha, como é que funciona essa propriedade? O que a gente tem aí é um quadrilátero por fora da circunferência. Mas não é simplesmente por fora. Repare que todos os seus lados ali, ó, estão tangenciando a circunferência. Ou seja, esse quadrilátero, ele é circunscrito à circunferência. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu disser que esse comprimento ali mede A, esse lado mede A, se esse lado ali mede quanto? B, sim. Esse outro lado ali mede C e aquele outro lado mede D de DAI, o que é que diz a propriedade mesmo? Diz o quê? Diz que a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Ou seja, se a gente tiver um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos deve ser igual. Ou seja, o A somado com o B, vamos colocar ali, tá vendo? O lado A somado com o lado B, certo? Acaba sendo exatamente igual ao lado C. Agora, o lado C somado com o lado D de DAI. Então, C mais o D, certo? Turminha, essa propriedade, ela também é uma condição necessária para que a gente possa colocar a circunferência escrita nesse quadrilátero. Por exemplo, ó, imagine um retângulo. Note que a gente não pode colocar uma circunferência inscrita, no caso, no retângulo, de tal forma que os quatro lados do retângulo estejam tangenciando a circunferência. Por quê? Porque a soma dos lados opostos do retângulo não é igual. Bom, essa é uma condição para que a gente possa colocar uma circunferência inscrita nesse quadrilátero, certo? Essa condição. Turminha, vamos fazer a última questão, que é uma questão que envolve essa propriedade que a gente acabou de ver, ok? Vamos ver esse exemplo maravilhoso. Determine o perímetro, olha, perímetro do quadrilátero abaixo. A gente tem aí um quadrilátero. Repare que os quatro lados do quadrilátero, eles estão tangenciando a circunferência, ou seja, a gente tem aí um quadrilátero circunscrito a essa circunferência. Bom,
se a gente identificar uma questão que aconteça isso aí, você vai ter que lembrar dessa propriedade para facilitar a sua vida. A soma dos lados opostos deve ser iguais, certo? Então, esse 3x somado com 2x, a gente vai ter aí, ó, 3x mais 2x. Essa soma deve ser x mais 1, deve ser igual a x mais 1, essa soma deve ser igual a x mais 1, somado com 3x mais 1. Somado com 3x mais 1. Resolvendo essa equação, a gente vai ter o seguinte: 3x mais 2x, 5x, 5x. E do outro lado, o x mais 3x, a gente vai ficar com 4x. E 1 mais 1, a gente vai ter aí o 2, certo? Vamos passar esse 4x lá para o lado esquerdo, ele passa subtraindo. E aí a gente vai ter 5x menos o 4x, a gente vai ficar com 1x apenas. E o x é exatamente igual a 2, ok? Turminha, se o x mede 2, quanto é que mede cada um dos lados desse quadrilátero aí? Ali vale x mais 1, ou seja, 2 mais 1, esse lado, 3. 2 mais 1, 3. O outro lado ali, sim, aquele ali, vale 3x, 3 vezes 2. Esse lado mede 6. Esse outro lado, 3x mais 1, ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 7. Então, a gente vai ter aí o 7. E o último lado ali, ó, mede 2x. 2 vezes 2, comprimento 4, minha gente amiga. Então, somando esses lados aí, a gente vai ter que o perímetro... Lembra que perímetro a gente representa por 2p. O perímetro será 3 mais 4 dá 7. 7 mais 7 dá 14. 14 mais 6 dá quanto? 14 mais 6 dá 20 centímetros. Tá aí o perímetro desse quadrilátero. Uau! Essa aula realmente foi legal para todo mundo, para mim e para você. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Sucesso, minha turminha! Até a próxima aula com geometria plana!